Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25 diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém. Esse texto, ele está falando de dois mundos, um mundo físico aqui na terra e um mundo espiritual, um mundo invisível. O fato do rei do Egito, ou faraó, morrer, aos olhos naturais era apenas um acontecimento normal, porque todas as pessoas morrem. Mas na verdade foi um dia diferente para Israel. Na verdade foi o dia da saída de Israel do Egito. Na verdade, por trás da história estava o Senhor que age quando ninguém percebe, o Senhor que está falando e agindo através da história, no dia a dia, e que às vezes com os nossos olhos naturais nós não conseguimos perceber naquele momento. A pergunta era: onde está Deus? Onde está Deus na história? Onde está Deus que não vê? Onde está Deus que nós somos escravos? Por que Deus não faz? Por que Deus não age? É a pergunta que muitas vezes nós fazemos em nossa vida também. Onde está Deus neste momento? Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Eles gemiam debaixo da escravidão. Eles estavam sofrendo naquele instante. Eles estavam aflitos naquele instante. Sabe, meus amados, quando nós não percebemos o mundo espiritual por trás das coisas, nós ficamos com medo. Quando nós não percebemos que Deus ele está agindo na história, nós ficamos preocupados. Nós ficamos às vezes sem dormir de noite. Sabe, porque nós só estamos vendo aqui, Israel estava vendo a escravidão, mas eles não estavam vendo que Deus estava fazendo alguma coisa no mundo invisível. O fato de nós não vermos a Deus agir não quer dizer que Deus não esteja agindo. No momento em que eles estão escravos no Egito e o rei do Egito morre, Moisés já estava esquecido. Eles não pensavam em Moisés. Moisés já havia desaparecido. Eles não sabiam que Deus tinha estratégias e planos e que ainda Moisés iria vir, mas eles não viam, eles não sabiam dos planos de Deus. Muitas vezes, ou com muita frequência, Deus não revela as coisas que Ele vai fazer. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos quais são as estratégias de Deus. Ninguém pensava que Deus poderia chamar a Moisés de novo. Na verdade, esse texto aqui está falando, este pequeno versículo está falando o que estava acontecendo aqui no mundo físico. Mas na verdade há algo que liga o mundo físico ao mundo espiritual, que liga o nosso mundo físico a Deus. Porque a Bíblia diz que a aflição levou a Israel a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que por causa da aflição, por causa da servidão, eles clamaram a Deus. E na verdade a mudança na vida, a libertação começou aqui
aqui nesta palavra. Eles começaram a clamar a Deus por causa da aflição, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa das lágrimas, ao verem os seus filhos não ter nenhuma esperança, ao ver os seus filhos nascerem na escravidão e iriam morrer na escravidão. Eles gemiam, e por causa disso eles começaram a orar: Senhor, vem. Olha, não é apenas orar, eles começaram a implorar, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir desesperadamente pelo Senhor. Ali agora é a nossa última alternativa, não tem mais o que fazer. Então, às vezes, no desespero, nós buscamos a Deus de verdade com todo o nosso coração. É isto que Israel estava fazendo. A Bíblia diz que quando eles oraram, e por causa da aflição eles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O clamor passou as nuvens, passou o telhado das suas casas, as casas que os judeus viviam, as pequenas casas que eles estavam. Eles eram escravos lá no Egito. Então o pai de família chamou a esposa e as crianças ao redor lá da mesa, ou no quarto, ajoelhados ao pé ali da cama, e choraram e falaram para Deus: Deus, vem em nosso socorro. E a Bíblia diz que esta oração e este clamor passou do telhado e chegou até os céus e subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles. A Bíblia diz: ouvindo Deus o seu gemido, Deus ouviu. Deus ouve. Você sabia que Deus ouve? Deus ouviu aquela oração. A gente às vezes acha que para Deus ouvir precisa ter evidências. Às vezes você fala: não, eu sei. Como você sabe que Deus ouviu a tua oração? Pastor, eu sei que Deus ouviu a minha oração porque eu pedi para Ele. Eu pedi para Ele uma casa. Aqui está a chave da casa. Deus ouviu a minha oração. Sabe, pastor, é que eu fiz uma oração para Deus abençoar meu filho lá no exame, na escola. Ele passou no exame, Deus ouviu a minha oração. Sabe, meu amado, mas não havia nenhuma evidência. Sabe por quê? Porque eles continuavam como escravos no Egito. Eles eram escravos lá, eles estavam vivendo debaixo de uma aflição. Eles clamaram a Deus, a sua oração subiu ao céu, mas eles não viram isto daí. A Bíblia fala: o Senhor ouviu a oração deles, mas eles estavam ainda como escravos. Eles não viram nenhuma mudança, eles não viram nada sobrenatural acontecer. Sabe, na nossa vida, sabe quando você ora e parece que nada acontece? Então você é tentado a pensar: certamente Deus não ouviu a oração, porque você está olhando apenas o mundo físico. Os teus olhos estão nas coisas desta terra. Você está vendo a evidência. A doença não saiu, o dinheiro não chegou, a prova não acabou, não aconteceu nada diante dos seus olhos. Então você chegou à conclusão, e você até chega a falar para Deus: Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Sabe, querido, eu sei que Deus ouve não é pelas evidências, mas eu sei que Deus ouve porque a Bíblia diz que Deus ouve as orações sinceras. A Bíblia diz assim: clama a mim e te responderei, anunciar-te coisas grandes que você não sabe. A Bíblia diz: se me buscardes com todo o teu coração, você vai achar. Se você buscar ao Senhor com todo o teu coração, você vai achar. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. Eu não sinto nada, eu não vejo nada, mas eu clamei a Deus por socorro, e o Senhor ouviu a minha oração. Embora os meus olhos naturais não estejam vendo, eu não vivo pelo que os meus olhos veem, eu vivo pela fé na palavra, e eu sei que Deus ouviu. E lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Olha, a Bíblia diz que Deus se lembrou. Deus na verdade não esquece. Sansão, ele orou: Senhor, lembra-te de mim só mais esta vez. Deus se lembrou de Sansão.
Deus não esquece das suas promessas, Deus não esquece da sua palavra. Deus diz assim: olha, vocês me lembrem das promessas. Não é que Deus se esquece, mas Ele quer ouvir você falar. Senhor, o Senhor falou na tua palavra, queria abençoar a minha casa. Senhor, o Senhor falou na tua palavra, queria abençoar os meus filhos. Senhor, o Senhor falou na tua palavra que eu não passaria necessidade. Senhor, o Senhor falou na tua palavra, o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu creio na palavra do Senhor. Deus quer que a gente lembre das suas promessas, meu amado. A Bíblia diz, em quarto lugar, Deus viu os filhos de Israel. Deus viu. Deus vê. Sabia que Deus vê? Aquilo que você acha que Ele não vê, Deus vê. Você pode pensar: Deus não vê a minha vida quando eu estou em casa sozinho, Deus não vê o que se passa, Deus não viu o que me fizeram, Deus não viu, sabe, mas Deus vê todas as coisas, Deus vê o teu coração, meu querido, Deus vê sim as lágrimas, Deus vê as lágrimas, Ele sabe, Ele vê, Ele enxerga, Deus atentou para a sua condição. Sabe, queridos, muitas vezes é assim que acontece em nossa vida também. Nós estamos vendo apenas o mundo natural, nós estamos vendo apenas as aflições, nós estamos vendo apenas os problemas, nós estamos olhando ao nosso lado. Às vezes nós nos sentimos no Egito também. Onde está Deus? Onde está o Senhor? Será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo? Será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus está mudando alguma coisa? Mas olha, meu amado irmão, eu quero que você veja, o texto diz uma coisa que eles não estavam vendo. Eles não estavam vendo que Deus estava ouvindo a oração. Sabe, meu amado, Deus tem caminhos que não passam na nossa cabeça. Deus tem estratégias que você não está vendo e nem imaginando. Você às vezes você não está vendo o mundo invisível, que Deus está agindo nos bastidores. Deus está agindo quando o homem está orando. Você não viu a resposta ainda, mas Deus está ouvindo o clamor e vendo as lágrimas. E Deus está atentando, Deus está lembrando, e Deus está enviando lá o anjo para falar com Moisés lá de uma sarça que se queima, mas não se queima e não se consome. Eles não viram Deus falar com Moisés, eles só viam a dor, só viam o sofrimento. Às vezes é isso que acontece conosco. Nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados, nós não dormimos de noite, nós achamos que Deus não está ouvindo, nós achamos que Deus não está agindo, nós achamos que Deus não está vendo, mas na verdade a história está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, o rei está nas mãos do Senhor, as circunstâncias estão nas mãos do Senhor, o patrão está nas mãos do Senhor. Quando nós servimos a Deus de verdade, com todo o nosso coração, Deus está agindo, embora a gente não esteja vendo. Nós, com os nossos olhos naturais, o máximo que você pode ver é o problema que você está enfrentando. O máximo que se você for olhar a vida da perspectiva natural, você só vê a escravidão do Egito. Você só vê que não tem uma saída. Você não vê as possibilidades de Deus. Você não imagina o que Deus pode fazer, porque Deus Ele tem planos surpreendentes. Ele tem planos que nós não pensamos, não passou pela nossa cabeça. Como é que a libertação pode vir dessa maneira, de um homem que não tem mais as vestes do palácio? Muitas vezes nós pensamos que a salvação vai vir através de alguém importante. Muitas vezes nós achamos que a salvação vai vir daquele lado, mas Deus, Ele está trabalhando de outra maneira, meu amado. Deus vai até Midian falar com Moisés. Moisés vai falar: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei fazer. Deus manda Moisés para o Egito.
Moisés chega para falar a Faraó e fala: o Senhor me apareceu no deserto e mandou você deixar o povo ir. O Faraó deve ter dado risada: eu não vou deixar o povo ir. Os judeus deram risada: como é que este homem vai falar isso daí? Sabe, ninguém acreditou em Moisés. Ele tentou uma vez, duas vezes, vieram pragas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas, os meses se passaram. Onde está Deus na história? Nós nunca vamos sair deste lugar. Sabe, meu amado, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando nós não enxergamos as coisas. Nós não podemos andar pela vista, nós andamos pela fé, nós não andamos pelo mundo visível, nós andamos na fé em um Deus sobrenatural, onipotente, onipresente, onisciente, que sabe tudo, que vê tudo, que controla tudo. Se for preciso, Deus tira este rei e coloca o outro rei. Se for preciso, Deus tira esse presidente, coloca outro presidente. Deus tira esse chefe, remove daqui. Quando Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus tem um plano na tua vida. Ele muda as circunstâncias, Ele muda as coisas. Sabe, meu amado, o Deus que age, o Deus que vai antes de você chegar lá, o Deus que antes de você ir, Deus já chegou, Deus já preparou, Deus já enviou o anjo, Deus já abriu as portas, Deus já tocou nos corações. O Deus que controla todas as coisas, meu amado, sim, é o Senhor de Israel estava agindo. O Senhor já havia falado para Abraão que Israel iria ser escravo. Não é porque Deus queria que o seu povo fosse escravo, mas o seu povo precisava. Eles passaram por algo que os fez desejar sair do Egito, porque senão eles ficariam no Egito morando para sempre. Eles casariam com os egípcios e ficariam lá, mas Deus tinha outro plano. Às vezes Deus permite a dor para nos trazer de volta. Não é que Deus causa dor, não. Às vezes a dor vem em nossa vida porque nós estamos no lugar errado, na hora errada. Israel não era mais para estar lá. As coisas estão boas aqui, a fome acabou. Minha gente, Deus nos chamou para uma outra terra. Vamos arrumar as nossas malas e vamos voltar a Canaã. Mas não. Às vezes o cativeiro vem porque Ele vai nos forçar a sair. E por um longo tempo ainda, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles, porque eles amaram o Egito. Eles saíram de lá só porque foram forçados a sair. Se Faraó lhes desse liberdade, eles continuariam morando no Egito, mas não era o que Deus queria. Sabe, meu amado, Deus, Ele controla as coisas na vida. No mesmo texto, tem um mundo físico e um mundo invisível. Quando você vê o seu filho nas drogas, como algumas mães às vezes já chegaram para mim aqui na frente, chorando e falando: pastor, ora pelo meu filho, ele está preso, pastor. Quando bate o desespero e a pessoa começa a clamar a Deus: eu preciso de um milagre, eu preciso de algo na minha vida, eu preciso, Senhor, eu preciso, meu casamento está em frangalhos, eu preciso. Não adianta o pastor conversar comigo, querido, eu posso te aconselhar, tem coisas que conselhos não resolvem, tem coisas que há necessidade de um outro poder maior no mundo espiritual. Você precisa acordar para aquilo. Talvez é hora de você clamar a Deus intensamente, algo que te incomoda de tal maneira, que te leve a jejuar e a orar e a buscar a face de Deus como nunca na sua vida, a se levantar de madrugada e chorar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu preciso disso daqui, eu preciso de um milagre. Sabe, esta intensidade, este desejo da oração é o início da virada na sua vida, meu amado.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você nesta manhã. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado com você através dos louvores, através da pregação. Ele é um Deus que ouve a nossa oração e com certeza Ele ouviu você aí, o teu coração, as suas necessidades, Ele sabe de todas as coisas. Gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esta vida. O Senhor sabe das necessidades, das dificuldades. Eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos para trazer cura, para trazer paz, para trazer alegria para este coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos lares onde há problemas, que o Senhor traga a tua paz. Se houver alguém assistindo que está doente, o Senhor é o Deus que nos sara, e eu oro, Senhor, pela cura desta pessoa. Toda enfermidade saia deste corpo, em nome de Jesus. Que a tua paz, a tua alegria esteja enchendo este coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero convidar você para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos aos domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Eu prego o mesmo texto da Bíblia. Temos também cultos às terças-feiras, às 8h30, com Gui Rebustini, e aos sábados, às 8 horas, com o meu outro filho, Wesley Rebustini. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.